vamos seguir aqui com os nossos assuntos, porque depois das polêmicas do Pix, agora o presidente Lula foi enfático. Todas as portarias terão que passar por ele. Vamos ouvir então o que ele disse? Mas o que eu quero de vocês é o seguinte: daqui para frente é dedicação. Mais do que vocês já tiveram. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na presidência da República. Pois é, essa foi uma fala, do presidente Lula durante a primeira reunião ministerial que aconteceu nessa segunda-feira, a primeira, inclusive, do ano, Como que vocês veem essa fala do presidente? Primeiro, é um aumento da centralização do governo, que já é um problema desde o início do governo, especialmente porque a verdade é que o presidente Lula não tem participado ativamente dos principais debates do país. Você vê, por exemplo, que toda a tramitação da reforma tributária ocorreu sem que o presidente atuasse diretamente. Toda a negociação política foi feita pelo ministro da Fazenda. E agora é como se ele quisesse que os ministros trabalhassem, mas, ao mesmo tempo, ele não dá poder efetivo para os ministros trabalharem. Então, a gente está assistindo, na minha visão, as deficiências do governo que foram plantadas pela própria forma que o presidente Lula escolheu governar. Ele tem centralizado o poder e não tem mais o mesmo vigor para atuar na presidência como teve em outros momentos. E aí, Pepe? Não, claramente o Lula está sendo, não vítima, diria, mas está recebendo influência daquela comunicação bizarra que foi em relação ao Pix, O resultado final do que teve em relação àquela postura da Receita Federal de querer monitorar Pix acima de R$5.000, gerou esse tipo de conduta do presidente. Mais centralização, menos descentralização, menos confiança nos ministros, nos ministérios. Isso é muito ruim, prejudicial para o governo Lula, que tem que administrar 27 ministérios, E quando você não dá poder para os seus ministros fazerem e implementarem políticas públicas, desenvolverem políticas públicas, você com certeza vai ter problema de governança. E é muito bom salientar o seguinte, Quanto mais centralizado é o poder executivo, menos inovação vai ter no governo. E o que o Brasil precisa é de mais inovação, é de mais projetos, é de mais planos de desenvolvimento econômico e social, E não ficar preso às amarras de uma pessoa apenas. E eu vou além. Na prática, ele está humilhando o ministro da Fazenda. É disso que se trata. O presidente Lula está dizendo que o ministro da Fazenda não tem autonomia na sua função, o que é algo que todo mundo já verificava na prática, porque, de fato, Haddad não tem o respaldo do presidente da República. Mas não bastasse a desmoralização contínua pelos fatos, ele ainda vem a público na reunião ministerial e fala com todas as letras que o ministro Fernando Haddad precisa estar subordinado ao ministro Rui Costa. E desde o início desse governo, havia o delineamento de uma disputa interna dentro do governo Lula entre duas alas. A ala representada pelo ministro Fernando Haddad, pela ministra Simone Tebet, pelo ministro Renan Filho, que tem alguma preocupação com a responsabilidade fiscal, e, do outro lado, a ala liderada pelo ministro Rui Costa, que tem todo o PT histórico, que defende, basicamente, o pé no acelerador dos gastos. E Lula, ao dar esse pito, ele traz a público, mais uma vez, que o ministro Fernando Haddad precisa pedir a bênção para o ministro Rui Costa. Mais uma vez, uma sinalização de que não há compromisso por parte do presidente da República com a agenda de responsabilidade fiscal e ajuste das contas públicas. Agora, concorda? Eu ia só posicionar que, desde o governo de transição, essa disputa que o Mano colocou aqui, ela existe, Essa disputa entre as alas do governo. E aí, eu concordo com o Pepe quando ele diz que o país precisa de mais inovação, e quando você vai centralizar, a consequência direta é não ter essa inovação, Vai chegar um momento que o Haddad vai olhar para o Lula, talvez, e dizer, deixa o homem trabalhar. Talvez a gente chegue nesse momento. Mas o que não me parece que caminharemos para essa correção de rota para 2026. Ao contrário, cada vez mais, esta ala
que é eu diria assim, um PT mais raiz, né, com ideias mais heterodoxas de economia, de mundo, ela é a que sai ganhando em todas as disputas. Ela é a ala que está ganhando desde o início do governo de transição. Então, acho muito improvável a gente ter uma correção de rotas e uma mudança radical de 2025 a 26. Basicamente porque o PT raiz é a ala do presidente Lula, né? Em resumo, mas o Lula, em vários momentos, mostrou que tem várias manifestações e políticas contrárias ao PT raiz, né? Eu acho que esse caso específico, claro que existe uma ala petista tradicional e a ala do Haddad que está mais preocupado com a questão do ajuste fiscal e do déficit primário. Mas esse caso específico não é sobre isso. É sobre a incapacidade do governo em criar e manter narrativas, né? Criar e manter uma comunicação eficiente. Então, como eu não consigo manter uma comunicação eficiente com o povo, eu não consigo manter uma comunicação eficiente com os meus eleitores, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar para evitar ruídos de comunicação. Então eu vejo muito mais uma questão pragmática e prática para evitar ruídos no governo do que uma questão de lutas internas do Ministério.